Renato, Diga. é fato, hein? O quê? Que essa semana nós vamos fazer o quê? Estudar a lição. E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui. E hoje já é o último dia desse estudo tão importante, tão profundo, tão complexo. E eu já estou me despedindo aqui da galera. Já coloca o seu like, já se inscreve no canal, já compartilha, porque é muito importante. O que eles fazem aqui está sendo muito importante e eu estou me despedindo hoje. E para a gente já começar, Luan, eu vou pedir para que você leia então Apocalipse 11:1 para a gente já entrar no assunto e já finalizar esse assunto. Infelizmente essa semana já vai acabar, mas outras virão. Diz assim, meu amigo, ó. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Aqui, deixa eu ler na Almeida Revisada também, para que você entenda essa questão. Uma diferença, né? Tem uma pequena diferença aqui. Apocalipse 11, versículo 1. Ó. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, me foi de dispõe, mede o santuário, o seu altar e os que nele adoram. A Bíblia está querendo dizer aqui, medir, que Deus está nos medindo a cada minuto. A medição aqui no caso é a questão do julgamento, né? Que a Bíblia está querendo dizer que ele está contando quais que são realmente os que são seus realmente adoradores. Qual é a relação, meu amigo, entre o juízo, isso aqui tudo resumindo a lição, né? Aquele tema, aquele título grande, né? O juízo, morte e ressurreição. Qual que é a relação entre essas três palavras aí? É engraçado, né? Você está falando isso e me faz pensar, por exemplo, num grupo de alunos que eu tenho. Eu sou professor de ensino religioso e a gente vai falar sobre o começo e a vida, começo da vida, o final da vida. E no final das contas, tudo leva a um juízo, né? Porque o final da vida é juízo já. Sim. De Deus, né? Quando você chega ao final, é o juízo, é o seu julgamento final. O seu julgamento final não, a conclusão daquela história que você escreveu no seu livro. E quando a gente fala sobre essa questão de juízo, do estado dos mortos, os mortos... É engraçado que a Bíblia fala, é interessante que a Bíblia fala, os mortos sabem que vão de morrer. Quer dizer, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Os mortos, certo, de fato não sabem de nada. Nós estamos vivendo uma vida agora com muitas batalhas, com muitas decisões para serem tomadas e, no final das contas, tudo leva a uma conclusão final desse livro que nós estamos escrevendo, né? E essa conclusão final leva para um epílogo dessa história, para a finalização dessa história, que é muito mais importante que a volta de Jesus, né? Então, quando a gente pensa nessa conclusão dessa história, é bom pensar o que vai estar escrito sobre mim. Sim. Né? Que eu acho que é a questão mais importante. Então, para finalizar, deixa eu virar a Bíblia toda aqui. Vamos para Êxodo 32, o versículo 33. Responderam a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Olha só, hein? Lá no Pentateuco, lá nos 5 primeiros livros, estava se falando já sobre essa questão do livro da vida, sobre os livros que Deus tem lá no céu. Como, Renato, então, a última pergunta, como o backup desses registros revelam a importância do aperfeiçoamento constante do nosso caráter? Olha só, a gente precisa entender algumas coisas que são muito importantes. Deus é santo. O caráter dele está sendo reivindicado o tempo inteiro no universo para ele mostrar o quanto ele é santo. E ele é amor, por isso que ele nos salva. Mas ele também é justo, né? E a justiça de Deus ela implica muitas coisas. Uma delas é esse juízo investigativo. Só que a partir do momento que ele, apesar de ser justo e parecer que a justiça aqui é algo ruim, e não é, ele também é amor. E quando ele é amor, ele transforma a nossa caminhada, ele transforma não transforma as nossas decisões, mas ele nos ajuda a tomar boas decisões através do que Cristo fez por mim, né? Através do que Cristo fez por nós. E isso muda o nosso relacionamento com ele. Isso muda a forma com que eu vejo essa justiça que aparentemente é tão pesada, né?
E a partir desse momento, eu começo a ter uma vida transformada. Mas para isso eu preciso compreender quem é Cristo para mim. Eu não posso viver uma vida sem entender quem é Cristo para mim. Se você está vendo esse vídeo, se você sentiu que o Espírito Santo estava te encaminhando para esse vídeo, não se esqueça de uma coisa. Ele quer que você pense quem é Cristo. Quem é Cristo para você? Né? Qual é a importância dele? Como ele quer te transformar? O que todo esse tema vai trazer em relação à mudança que nós precisamos ter todos os dias? A mudança que eu preciso, a mudança que você precisa ter todos os dias. Então, esse vídeo, o propósito dessa lição da Escola Sabatina é fazer com que a gente pense nisso, né? Sim. Há sim uma investigação sendo feita em relação à minha vida, vai haver investigações sendo feitas sobre a vida de todas as pessoas. Só que todos os dias Cristo me dá uma oportunidade diferente de ser uma pessoa melhor. E o que eu estou fazendo com isso? Aí fica uma decisão e uma boa reflexão pra gente pensar. É isso aí. Então, esse aí é o resumo da nossa lição aí. Espero que todos tenham gostado aí. É um assunto realmente um pouco difícil de se falar. A gente estava se falando aqui nos bastidores que realmente é muito complicado falar sobre esse assunto. Mas foi, né? A gente abriu a Bíblia, explicamos tudo conforme a Bíblia. Então, se você tem alguma dúvida sobre o assunto, pode chamar nós para conversar aí no chat. A gente pode estar explicando mais sobre o assunto e ao longo desse trimestre ainda estaremos aprendendo muitas coisas interessantes. Então, com certeza. Renato, gostou de ter participado desses momentos conosco? É muito bonito ver jovens se dedicando em coisas que eles poderiam estar em qualquer lugar, em qualquer momento, gastando o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, a sua atenção, vocês poderiam estar gastando em qualquer outro lugar. Saber que vocês estão aqui, fazendo com que pessoas tenham um contato maior com Jesus, me faz ficar emocionado, constrangido, como diz a palavra de Deus, né? E constrangido não no sentido de vergonha, mas no sentido de falar, caramba, que coisa bonita de estar acontecendo. Então, parabéns para toda a equipe, aqueles que você não vê aí atrás das câmeras, mas parabéns para toda a equipe, que vocês continuem com esse trabalho aí. E você continue usando essas sábias palavras da sua vida para estar levando também pessoas para os pés de Jesus. Amém. Renato, tudo por ele. Ele é professor de religião aí, tem contato com a galerinha aí, ensinando eles no caminho de Cristo. E espero que nós todos iremos ver bastante gente lá em cima que a gente nunca imaginaríamos que iríamos conquistar. Quantas pessoas estão sendo alcançadas hoje, que estão pensando na vida delas, na vida espiritual, ou mantendo a vida espiritual? Porque às vezes a gente acha que um vídeo desse daqui não te salva, não vai fazer com que você tome decisões, mas ele fortalece você para que no momento em que as decisões chegarem, você esteja firme, sabendo quais são as suas principais convicções. Então, galera, tamo junto. Até o vídeo da próxima semana. Eu e o Renato nos despedimos aqui com a lição do jovem.